Mais uma vez, estamos aqui juntos para compartilhar as bênçãos da palavra de Deus para o seu coração. E como é bom estar aqui e poder ser aquele que transmite a palavra de Deus ao seu coração e também saber que você compartilha esta palavra com outras pessoas. Hoje, dia 4 de dezembro, o dia que eu estou gravando esta mensagem, e eu quero fazer uma pergunta que talvez muitos estão também fazendo nesse momento. O que esperar do novo ano? Para isso, nada melhor do que a palavra de Deus, a Bíblia, para nos responder, porque ela sim tem a resposta correta para tudo que nós pretendemos nessa vida. E há um livro na Bíblia chamado Abacuque, e lá no capítulo 3, versículo 17 a 19, diz assim a palavra de Deus para nos ajudar nesta resposta. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira falhe e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo e não haja gado nos currais, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e Ele fará os meus pés como os da corça, e me fará andar sobre os lugares mais altos. O que esperar do ano novo? Abacuque é um livro que muito nos ensina nesse momento em que estamos vivendo. Porque o autor de Abacuque, ele descreve momentos difíceis que ele estava vivendo também. Basta observar como que ele inicia o livro. Lá no capítulo 1, versículo de 2 a 4, ele vai dizer: Até quando clamarei e não escutarás, Senhor? Ou gritarei a ti violência e não salvarás? Por que razão me fazes ver a maldade e a opressão? A destruição e a violência estão diante de mim. Também há contenda e o litígio é comum. Por causa disso, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, pois o ímpio cerca o justo de modo que a justiça é pervertida. Olha que interessante. Abacuque começa o seu livro falando isso. Parece que ele estava vendo o que estamos vivendo hoje, como estamos vivendo hoje. Destruição, violência, maldade, injustiça, a lei se afrouxando. E é aí que ele chega lá no capítulo 3 do texto que lemos, e ele faz aquela oração. Depois de um longo período de pandemia, de mortes, perda de emprego, fechamento de indústria, comércio e tantas outras coisas, talvez você agora, nesse final de ano, possa estar se perguntando: será que eu vou permanecer no mesmo emprego? Será que eu vou perder um familiar? Será que... E as perguntas vão surgindo. Isso porque muitas vezes o nosso coração é dominado pela ansiedade. E essa ansiedade nos faz mal. Nós dormimos pensando na possibilidade de não ter mais o trabalho amanhã, da incerteza sobre a família, de problemas conjugais, de perdas de filho. Mas nós temos que entender que Deus conhece o nosso amanhã. E agora, chegando o final de ano, como eu falei, essas perguntas se afloram mais ainda ao nosso coração. Como vamos finalizar este ano? E como vamos iniciar
o novo ano. Com certeza, as redes sociais, as mídias, têm muitas promessas, tem muitas coisas sendo oferecidas, muitas receitas, mas a minha pergunta continua sendo: como você está olhando para este ano que está encerrando? E como você pretende olhar para o ano que estará chegando daqui a alguns dias? Você está pronto para o amanhã? Paulo ele vai dizer a Filipenses, para o povo de Filipos: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. E esse texto ele é muito usado por todo mundo. O profeta Abacuque estava pronto para o amanhã. E é isso que eu quero compartilhar a partir de agora. Porque o profeta Abacuque ele nos dá 3 lições que precisamos aprender diante das incertezas do amanhã. E Deus falou muito ao meu coração e eu quero compartilhar a partir de agora com você. A primeira lição é que Deus é o motivo das nossas alegrias e não das incertezas do amanhã. Porque o versículo 17 diz isso: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira nos decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e os currais não haja gado. Ou seja, ele está dizendo, ainda que, mas a alegria, a motivação da alegria dele é saber que existe um Deus que cuida dele e que cuida de você e que cuida de mim. A subsistência do profeta estava em risco. O povo babilônico estava devastando tudo. E essa era uma ação do juízo de Deus por causa da corrupção de Judá, por causa do pecado. Isso pode estar acontecendo comigo e com você, por causa da nossa desobediência, por causa do nosso pecado. Há a permissão de Deus para tudo o que está acontecendo neste mundo. O amanhã pode nos trazer escassez e a nossa alegria não pode estar naquilo que possuímos. Se pusermos a nossa alegria no que temos, ela não durará muito tempo. Quantos dias pode durar o alimento? Quantos anos pode durar uma peça de roupa? Tudo isso e tantas outras coisas vão perecer, vão desaparecer. Mas a nossa alegria, ela deve estar no Senhor. Porque ele vai dizer isso na continuação do texto, lá no versículo 18. Mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Ou seja, ele diz no 17, ainda que, e ele cita situações negativas, ruim, falta de, mas ele vai dizer, ainda assim, eu me alegro no Deus da minha salvação. É no Senhor que a nossa alegria precisa estar firmada, porque Deus não muda. O amanhã pode nos golpear com a escassez, mas em Deus nós estamos protegidos. Davi vai falar isso no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quem tem o cuidado de Deus sabe que tudo o que precisa Ele estará te dando. Se em 2021 a sua alegria foi abalada pelas perdas e prejuízo, que em 2022 você aprenda a colocar sua alegria em Deus. Que o seu coração esteja satisfeito com aquilo que Deus te der, o muito ou pouco, a abastança ou a escassez, mas a sua alegria precisa estar no Senhor em 2022.
Esta é a primeira lição. A segunda lição que eu aprendo com Abacuque, que quero compartilhar com você, é que Deus é quem nos dá força em meio às incertezas do amanhã. Ele vai dizer isso no versículo 19. As adversidades não são capazes de enfraquecer aqueles que confiam em Deus. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Então, é Deus que nos dá força em meio às incertezas do amanhã. A força de Deus é uma daquelas graças que estão à nossa disposição. O profeta Isaías vai dizer isso. Não tema, pois eu estou com você. Não fique com medo, pois eu sou seu Deus. Eu lhe dou força. Sim, eu ajudo. Sim, eu seguro com a minha mão direita a mão da minha justiça. Isaías 41, 10. Então, quem é que te dá força no meio das incertezas? Que você possa ter isso na sua mente, no seu coração. Peça força a Deus para enfrentar o amanhã. Não deixe para fazer isso só quando os dias difíceis chegarem. Prevenir é mais sábio do que remediar. Clame a Deus para que a tua fé seja fortalecida. As incertezas do amanhã não podem nos abalar, porque, como diz lá, Deus nos dá força em meio às incertezas. Abacuque viu isso. Essa é a nossa segunda lição. As incertezas da manhã não nos abalarão, porque Deus é quem nos fortalece diante de qualquer circunstância do amanhã. E uma terceira lição que eu aprendo com Abacuque é que Deus é quem nos dá vida acima das incertezas. O versículo 19, a parte final dele, vai dizer: Ele dá aos meus pés a força e a ligeireza da corça. Deus nos dá vida acima das incertezas da manhã. O profeta se vê habilitado por Deus a enfrentar a adversidade. Ele cita a corça porque ela era um animal que andava pelas montanhas mais altas existentes naquele lugar. E ao andar naquelas montanhas, ela podia cair. Ela podia descer aquele despenhadeiro, aquelas montanhas e morrer. Mas ela tinha certeza de que quem cuidava dela era Deus. Assim como Deus cuida de mim e de você. Deus vai falar isso para mim e para você lá no livro de Mateus. Aprenda a lidar com as adversidades. Aprenda a conviver com elas, sabendo que elas só vêm para nos fortalecer. Jesus vai dizer isso lá em Mateus. Observe as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Isso está em Mateus 6, 26. Então, para enfrentar essas dificuldades, as lutas, as adversidades, achando que não vai ter mais isso, não vai ter mais aquilo, que vai faltar isso, que vai faltar aquilo, lembre-se do que Jesus fala lá em Mateus. Se ele alimenta as aves do campo, não vai alimentar a mim, a você? Então, Deus faz o impossível na vida daqueles que confiam nele, daqueles que querem viver junto com ele. Então, Deus está acima de qualquer problema, de qualquer circunstância desta vida. Ponha sua confiança em Deus. Tenha certeza que 2022 será um ano de alegrias. Tenha certeza que 2022 vai ser um ano próspero para você, para mim, para todos nós. Isso porque Deus está conosco.
Há uma ilustração, há uma historinha que diz que certa vez perguntaram ao equilibrista qual era o grande segredo dele para se equilibrar numa corda bamba. Pode-se pensar que para se equilibrar na corda bamba, a sapatilha usada naquela travessia é que sustentava ele. Mas ele diz para aquelas pessoas: não, o que me faz equilibrar na corda bamba é o segredo de eu não tirar o foco daquilo que está no fim da travessia. Ou seja, o que focava ele naquela corda bamba não era uma sapatilha, não era outras coisas em termos de segurança, mas o que era o foco dele olhar lá na frente, o que estava lá na frente, que era o final daquilo que ele estava fazendo. Então, que nesse final de ano, o seu foco possa estar em Deus, em Jesus. O que esperar do ano novo? Abacuque nos responde isso através dessa mensagem. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que os campos não produzam alimento, ainda que o rebanho seja exterminado, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Que essa possa ser a sua oração neste final de ano. Que esta possa ser o seu pensamento com relação àquilo que você está passando. Eu não sei qual é a sua luta, eu não sei se você teve perdas, eu não sei se você perdeu emprego, eu não sei se a sua indústria, o seu comércio fechou. Eu não sei como que está a sua situação nesse momento em que você ouve essa mensagem. Mas uma coisa eu posso garantir para você através da palavra de Deus. Ainda que, independente das circunstâncias dessa vida, deste final de ano, deste ano de 2021 tão turbulento, tão com notícias negativas, mas que você possa esperar 2022, lembrando que Deus é o motivo da nossa alegria e não as incertezas do nosso amanhã. Deus é quem nos dá força em meio às incertezas. Deus é quem nos dá vida acima das incertezas. É esse Deus que Abacuque creu, que Abacuque confiou. É esse Deus que está comigo, está com você. Lembre-se, Deus está no fim da travessia. Se você hoje se sente numa corda bamba como a historinha do equilibrista, mas Deus está lá no fim da travessia, de braços abertos, aguardando a mim e a você. Foque nele. Não se deixe levar pelo medo da altura ou pelos ventos que soprarão no meio do caminho dessa corda bamba. Olhe para o Deus da sua salvação. Entregue a Ele a sua luta. Entregue a Ele o seu amanhã. Deixe Ele escrever ou continuar escrevendo a sua história. Amém? Que Deus te abençoe. E obrigado por estar sempre conosco através desse canal. Compartilhe essa mensagem. Repasse ela para outras pessoas que você conheça e que talvez esteja vivendo momentos difíceis também. Deus vai te abençoar ainda mais. Um abraço deste seu grande amigo.